o que nós queremos que Ele faça, ao invés de entrarmos na presença dEle e ouvir daquilo que Ele quer que façamos. É um momento crucial na nossa vida, é um momento de separar as águas, de entender tudo aquilo. Quantas queixas, quantas lamúrias, quantas necessidades, quantas coisas que são apresentadas na presença de Deus, e tudo isso tem lugar, claro que tem. Ele é nosso amigo, é com quem a gente vai desabafar, com quem a gente vai abrir o nosso coração, vamos falar das coisas que estão nos angustiando. Ele é aquele que é o nosso confidente maior, é aquele que nós vamos participar da vida dele e queremos que ele participe da nossa, então por isso nós verbalizamos tantas coisas. Mas uma boa parte das nossas orações não são orações de ouvir o que Deus quer dizer. Porque a oração não é apenas o que eu digo a Deus, oração é uma interação, onde também escuto o que Deus tem para mim. É o que eu estava dizendo mais cedo, na questão da adoração. Quantas vezes a gente entra, Jesus está naquele lugar, e aí a gente não adora a Deus, porque a nossa mente já está pré-ocupada, ou seja, já tem uma ocupação prévia. Na minha mente eu já estou pensando outras coisas que não seja estar tão somente na presença de Deus. De ouvir o que Ele tem para mim, de descobrir o coração dEle, de deixar que a minha vida seja inundada por todo o ensinamento, de tudo aquilo que Ele quer produzir na minha vida. Mas eu estou sempre tentando produzir coisas, e às vezes dando ordem para Jesus. É preciso ouvir o que Ele tem no coração. Mas é interessante também, é que o que produz isso na minha vida e na sua vida, amor, é gratidão. Se não houver uma total consciência da nossa falência sem Deus, ou seja, de que Jesus não é apenas mais um adereço interessante na minha vida. Todo mundo precisa ter uma religião, fala recorrente em todos os lugares. Eu quero dizer uma coisa, religião não resolve a vida de ninguém, pode por algum momento entorpecer. Não é isso lá que os filósofos diziam, que a religião é o ópio do povo? É isso mesmo. Uma religião em que o homem tenta construir uma história para chegar a Deus, é impossível, porque nunca o homem por si mesmo vai construir algo que vai ser merecedor de chegar no céu. Mas quando a gente entende que essa relação com Deus é uma relação que parte dele para conosco, e que tão somente a gente se assenta aos pés dele para ouvir o que ele tem a dizer. Você já parou na sua oração para dizer, entrar lá no seu quarto, ao invés de abrir o livro de petição, você chegar para Jesus e falar assim: e aí, Jesus, fala para mim, fala ao meu coração, confesso que eu não sei o caminho que eu tenho que tomar, confesso que está difícil a circunstância, a situação, fala com o meu coração. Mas muitas vezes a gente está apressado, nós temos muita coisa para pôr em ordem na nossa casa, nós temos muitas coisas para pôr em ordem na vida, e às vezes dizemos: se eu não correr atrás, quem vai correr? Esse mundo de Deus, é porque Deus não sabe. Pastor, Deus não sabe como é que funciona essas coisas. Não, Deus não sabe. Nós que sabemos, não é verdade, irmão? Nós somos capazes de gerenciar, de dar as ordens, nós que somos as pessoas que temos o braço forte para fazer e acontecer. Não, irmão, isso é presunção. É um probleminha de saúde, a coisa não acontece como a gente gostaria. Então agora nós temos que entender que o que vai me levar para simplesmente me aquietar e dizer: fala, Jesus. Sabe o que é? Ouvir o que diz o Senhor. Por quê? Gratidão. Você é grato a Deus? Há no seu coração assim um senso de gratidão, de dizer: eu conheço a Deus e eu estou muito agradecido pelo que Deus tem feito na minha vida, por aquilo que Ele é na minha vida. Lá em Lucas 7,36, conta uma história de uma mulher, uma outra Maria. Alguns estudiosos dizem que possivelmente pode ser a mesma Maria, mas há uma certa dúvida a respeito disso. Então vamos falar de uma mulher. Abra aí, Lucas 7,36. Gratidão é o seguinte, amado, é reconhecer que a minha vida não vale a pena sem Cristo, e que não ia funcionar sem Cristo, e que aquilo que eu desfruto hoje não é porque eu sou bom de fazer as coisas, mas é pela infinita misericórdia de Deus que eu não fui consumido pelo meu pecado, pelas minhas mazelas. E aí no verso 36 do capítulo 7 de Lucas diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então mais uma vez nós estamos vendo Jesus ir à casa de alguém.
naquela circunstância, Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria e do Lázaro, e agora nós estamos vendo Jesus ir na casa de um certo fariseu. Quem era o fariseu? Para que a gente possa entender. O fariseu eram os pastores daquela época, eram os sacerdotes, os homens que ensinavam o povo a respeito de Deus. Eram aqueles que tutoriavam, aqueles que mentoreavam a religião da época, que ensinava a respeito das escrituras, a respeito da aplicação dos rituais. Então, era um homem religioso. E ele diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Verso 37. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com aquele perfume. Então agora nós temos uma cena, um homem religioso, benquisto, um homem que imaginava que a sua vida estava bem ajustada. Quando a gente lê aquele versículo que está colocado ali, lá em Lucas 14, 21 e 23, vamos ler juntos aquele versículo que está lá. Diz assim: sai depressa, vamos juntos? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o Senhor, diz o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que na minha casa se encha. Quando a gente lê um verso como aquele, um texto, está lá em Lucas, a gente não se coloca como aqueles que vão estar à mesa. A gente imagina o seguinte: eu sou alguém que não tem aqueles problemas, então eu vou convidar, vamos às ruas, e vamos chamar agora os aleijados, os necessitados, os pobres, os defeituosos, e vamos fazer um esforço para trazê-los à presença do Senhor. Não é isso que está lá no nosso coração? Na verdade, amado, esses que se sentem assim, as pessoas que não se sentem aleijadas, mancas, pobres, cegas, não participam da mesa do Senhor. Então, ou nós somos como aqueles, ou nós vamos estar de fora. Porque a palavra de Deus diz que Deus não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Então, quando eu reconheço que eu sou doente e que Deus me aceitou, o que vem ao meu coração? Qual o sentimento do meu coração? Gratidão. Por quê? Porque eu não era merecedor e Ele me aceitou do jeito que eu era. Mas Ele me aceitou do jeito que eu era, não para que eu continuasse daquela forma. Ele veio para produzir cura na minha vida. E onde está a cura da minha vida? Na luz que eu vou me esconder, na luz de Cristo. Se a gente continuar lendo, 39. Quando o religioso, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, pensando, dizendo, se este fosse mesmo profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Algumas versões diz, prostituta. Respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, diz-me, mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo-lhe eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Fala para mim, pois, qual deles o amará mais? Ou a gente pode dizer, qual deles ficará mais grato? Então ele está dizendo que, vou te contar uma história, ô religioso. Porque o religioso aí muitas vezes somos nós. Nós estamos muito mais para aquele homem presunçoso e religioso que convida Jesus para a mesa, mas tem uma certa distância e muitas vezes convida Jesus para vir para a nossa casa, para testar e provar Jesus, muito mais do que experimentar de Jesus, é muito mais para colocar Cristo à prova a respeito da forma que eu vejo religião, da forma que eu encaro santidade e integridade, do que me ajoelhar aos pés de Jesus, do que render louvor a Cristo, do que bendizer o nome dEle, do que desfrutar da presença dEle.
aquele homem religioso era um homem que havia convidado Jesus para ir na casa dele. Mas lá no seu pensamento estava julgando as atitudes de Cristo. Aquele homem lá no seu coração olhou para aquela cena daquela mulher que veio por trás de Jesus, e o vaso de alabastro era uma pedra muito cara naquela época, um vidro de perfume era algo muito raro, muito valioso. Então aquela mulher, com todo o seu pecado, que toda a sua angústia, reprovada, rejeitada pela sociedade naquela ocasião, ela entra na casa daquele homem e começa a derramar, quebrar o vaso e derramar sobre os pés de Jesus. E não apenas isso, diz a palavra de Deus aqui, que ela chorava e as suas lágrimas eram como aquele que lavava os pés de Jesus. Ela derramava o perfume e enxugava os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Na cabeça do religioso, ele dizia, se esse homem fosse mesmo de Deus, ele não permitiria que uma prostituta tocasse ele, porque aquilo era um escândalo. Alguém que era amigo ou tocasse numa prostituta de forma pública. Aí Jesus começa a contar uma história. Ele começa a dizer, olha, tinha 2 homens. Um devia muito e um devia um pouco. Aquele credor foi e perdoou a conta dos 2. Então, como é que é o nome dele aqui? Ele diz assim, Simão, no verso 39, na segunda parte, diz assim, verso 40, respondeu Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa eu quero falar com você. Uma coisa eu quero falar com você. Presta atenção, Simão. Você está aí pensando muitas coisas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Vou devolver para você uma pergunta que você está pensando que eu não sei quais são os seus pensamentos, mas eu bem sei quais são os seus pensamentos, e é isso que nós temos que aprender de Deus. Todas as vezes que Jesus está na nossa casa, todas as vezes que estamos na presença de Deus, Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Nós não conseguimos enganar Jesus, porque Jesus conhece como de fato nós somos. Entende isso? Quando eu estou louvando a Deus, quando eu estou cantando, Deus conhece meu coração. Quando Jesus está na minha presença, no sentido da adoração, do culto, Deus conhece meu coração. Quando eu estou trazendo os meus dízimos, como sinal de fidelidade, de honra, por entender e por gratidão que Deus me fez, Deus conhece meu coração. Quando eu não estou trazendo, Deus conhece meu coração. As desculpas que eu dou. E aí não adianta, irmão, eu ficar falando, eu ficar dizendo, porque Deus conhece a motivação do meu coração. Porque eu dou ou porque eu deixo de dar. E aí ele pergunta, quem vai ficar mais agradecido? Quando eu tenho consciência da minha carência, da minha necessidade, e Jesus me aceita, o que há no meu coração? Profunda gratidão. Quando eu imagino que Deus na minha vida é apenas mais uma coisa, entre outras boas que eu escolhi, não há o que? Gratidão, há vaidade, há presunção, de imaginar que Jesus na minha casa eu ainda mantenho a pose. Que é isso que acontecia com a vida de Simão. Simão respondendo diz, tenho para mim que é aquele que a quem mais perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, tu vês essa mulher? Tu vês esses pobres, aleijados, mancos, cegos? Diz o Senhor, está vendo? Pois é. Entrei na sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me beijaste, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com perfume raro. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa